Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do fim do mundo, do fim dos tempos. E antes de explicar o Evangelho em si, eu gostaria de dizer que é importante a gente ter bem firme aquilo que é a doutrina do nosso catecismo. Então, o que eu vou dizer aqui não é a opinião do Padre Paulo, não é uma interpretação aqui do Evangelho, não. Vamos partir do catecismo, daquilo que é a fé católica. Número 1, verdade número 1, este mundo passará. Isso quer dizer que vai haver, sim, o fim dos tempos, o fim do mundo. Este mundo não é para sempre, esta história não será eterna. O mundo vai passar. Segundo, antes que venha o fim, haverá uma grande perseguição e a igreja será como que desaparecida, ela vai desaparecer aos olhos das pessoas. Vai parecer que o cristianismo sumiu da face da terra. A igreja será perseguida, muitas pessoas serão mortas, vai ser realmente uma grande tragédia, e por causa desta perseguição do fim dos tempos, muitíssimas pessoas abandonarão a fé. Será a grande apostasia. Portanto, porque a igreja vai ser perseguida, muita gente que pensa que é cristão vai abandonar Jesus, vai trair Jesus, e será uma grande apostasia. Outra verdade de fé. E então, haverá um abalo cósmico, um abalo deste mundo que passa, e Jesus virá como juiz, para julgar os vivos e os mortos. Os mortos ressuscitarão, os justos irão para a ressurreição e para a vida eterna, e os maus também ressuscitarão e irão para a morte eterna, o inferno e a dor. Ponto. Estas todas são verdades que a doutrina da igreja nos ensina, que está abundantemente presente nos evangelhos, no Apocalipse, mas não somente na tradição da igreja, no ensinamento dos santos padres, no ensinamento dos papas, e está no nosso catecismo. Então, quem quiser verificar se isso tudo não é invenção da cabeça careca do Padre Paulo Ricardo, olha no catecismo, está lá, você pode ler no número 675, 676 e 677. Esses são os números do catecismo, para quem quiser verificar. Eu aqui fiz simplesmente um índice em ordem, para você não se confundir, e enxergar que essas coisas todas estão lá. Então, vejam, aqui ninguém está perguntando se vai acontecer o fim do mundo, ele acontecerá. O que pouca gente se dá conta é que o fim do mundo vai acontecer com a igreja, a esposa de Cristo, que vai seguir o destino do seu esposo. O que é que aconteceu com o esposo Jesus? Ele foi perseguido, crucificado, morto, sepultado.
e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Mas vejam que Jesus passou por esta grande tribulação da cruz. A igreja passará pelo mesmo destino do seu esposo, a igreja será perseguida, a igreja será a paixão da igreja, a igreja será crucificada, a igreja irá morrer aparentemente aos olhos dos homens, será sepultada, irá desaparecer do planeta, mas quando houver a vitória de Deus, essa igreja aparecerá gloriosa, a Jerusalém descerá do alto, a esposa vestida de linho puro, luminosa e gloriosa, e serão milhares de milhares, miríades de miríades, uma multidão incontável cantará o grande aleluia da vitória de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Haverá a vitória. Todo o pecado será varrido da face da terra. E os maus, juntamente com Satanás e seus demônios, serão condenados ao fogo eterno. Vejam, isto é de fé católica. Quer que a gente vai fazer isso, concluir isso espiritualmente, é o que eu vou ensinar agora. Mas até aqui é uma revisão do catecismo. Porque se ninguém colocar as ideias corretas daquilo que é a fé da igreja na cabeça de vocês, o que é que vai fazer? As pessoas ficam achando que, não, vai acontecer o seguinte, nós vamos lutar, e aí vai acontecer um paraíso aqui na terra, e vai chegar um dia em que tudo será maravilhoso, e nós vamos viver aqui o triunfo, aqui na terra, a igreja vai triunfar. Me desculpa, a igreja não vai triunfar. Agora, o problema é o seguinte, nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Então, já que nós não sabemos quando isso vai acontecer, a nossa missão é salvar, alma por alma, pessoa por pessoa, aumentar o número da igreja, ir atrás das pessoas, causar a vitória de Cristo na vida das pessoas, também socialmente. Semana que vem nós iremos celebrar Cristo Rei. O que é Cristo Rei? É a festa do triunfo de Cristo, até mesmo na realidade social e política do mundo. A igreja deseja isto, a igreja quer isto. E nós vamos lutar por isso, sabe por quê? Porque não sabemos quando será o fim. Jesus disse no Evangelho de hoje, quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe. Então, a gente está vivendo um tempo de grande crise, de grande dificuldade, de grandes problemas, e o pessoal fica dizendo assim, padre, eu tenho certeza, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Ele disse, olha, eu também tenho certeza, nós estamos vivendo o fim dos tempos já faz 2000 anos, 2018 anos que nós estamos no fim dos tempos. A carta aos Hebreus nos diz, nestes tempos que são os últimos, Deus enviou o seu Filho, ele nasceu da Virgem Maria. Desde que Jesus veio ao mundo, começou o fim dos tempos. E já faz 2018 anos. Só que acontece o seguinte, se você acha que isso que nós estamos vivendo aqui é a perseguição final, é porque você não tem imaginação. O negócio vai piorar muito. Isso daqui não é nada, gente. O que nós estamos sofrendo é absolutamente nada. A perseguição que a igreja vive hoje, e ela vive, nós temos inúmeros bispos e padres nas prisões na China, nós temos pessoas sendo martirizadas e mortas nos países muçulmanos, nós temos as pessoas fiéis na fé sendo achincalhadas na sociedade ocidental. A igreja já é perseguida, mas essa é uma característica da igreja de todos os tempos. Quando vai acontecer o fim do mundo? Não sei. Não sei porque Jesus não quer que nós saibamos. Mas padre, pera lá, eu não estou entendendo. Está escrito aqui também o seguinte, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. E aí, como é? Sabe ou não sabe quando é?
é que aqui, aí nós precisamos explicar o Evangelho. O Evangelho de hoje é do capítulo 13 de São Marcos. O capítulo 13 de São Marcos começa com a história dos discípulos de Jesus, admirando as belezas do templo. E Jesus diz, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí ele descreve a destruição do templo de Jerusalém. E aí Jesus, já que nós estamos falando de destruição, vamos falar da destruição do mundo também. E começa a descrever a destruição do mundo no fim dos tempos. Aí, na conclusão, Jesus aqui está amarrando o discurso, ele diz duas coisas. Uma, essas coisas vão acontecer ainda nessa geração. Que coisas? A destruição do templo. Por quê? Ele acabou de descrever a destruição do templo. E de fato aconteceu naquela geração, porque no ano de 70, Jesus está falando isso daqui, no ano 33. No ano 70, ou seja, 37 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído, foi invadida Jerusalém pelos romanos, o templo foi destruído por Tito, que depois general, que depois mais tarde seria imperador, e o templo de Jerusalém destruído. Se você for lá em Roma, você vai ver o arco de Tito. O arco de Tito é um triunfo do general Tito por ter destruído Jerusalém, e você vê lá os soldados romanos, lá esculpidos no arco, levando nas costas o candelabro do templo de Jerusalém, os objetos do culto sagrado de Jerusalém. Tudo bem, isso aqui é só um... Me empolguei na descrição da história, volta para a homilia. Olha só, a história é a seguinte: não sabemos o dia e nem a hora, mas nós precisamos pedir a Deus a graça de estar prontos, porque pode ser que nós não sejamos a última geração da história da igreja, pode ser que o fim dos tempos aconteça daqui a 1000 anos, mas acontece o seguinte: todos nós somos chamados por Deus a ser a esposa que se prepara para o esposo. Portanto, meu irmãozinho, se você quer um cristianismo água com açúcar, analgésico, que ninguém vai sofrer, porque você veio aqui, né? Tem igreja que escreve na porta, pare de sofrer, venha cá que nós vamos dar um analgésico para você. Se você veio procurar isso na Santa Igreja Católica, você está no endereço errado. Nós pregamos aquilo que Jesus pregou, e o que Ele quer é que a sua esposa se prepare, sendo crucificada como Ele, e morrendo por amor a Ele. Como vai ser essa nossa morte? Pode ser uma morte de repente, com martírio, pode ser uma morte aos poucos, no dia a dia, você dando a sua vida. A gente pode morrer como? Bom, você pode morrer, por exemplo, amando a Jesus, aguentando o calor de Cuiabá, que hoje está bem agradável, né? Hoje quase não fez calor. Você pode amar Jesus sendo fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, sofrendo as coisas do dia a dia, porque não falta sofrimento na vida de todo mundo. Gente, cruz tem que ter cruz. E essa coisa de, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, me desculpe, teve um apóstolo que reagiu assim. Jesus chegou e disse, olha, eu vou para Jerusalém sofrer. Aí São Pedro disse, Jesus, cruz credo, renuncio e a renego, bate na madeira, Jesus, não quero saber, não aconteça. E Jesus olhou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Jesus chegou e disse, olha, eu vou para Jerusalém sofrer. Aí São Pedro disse, Jesus, cruz credo, renuncio e a renego, bate na madeira, Jesus, não quero saber, não aconteça. E Jesus olhou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Essa coisa de não querer sofrer é satânico. Jesus mesmo está dizendo, não sou eu quem digo. Não querer sofrer é satânico, sabe por quê? Porque se você não quer sofrer, você não quer
amar. Só tem um jeito de você amar a sua família: estar disposto a sofrer por ela, sim ou não? Se você não está disposto a sofrer por ninguém, você não vai amar ninguém, nada nem ninguém. Na primeira ocasião de sofrimento, você vai dar um chute na sua família e vai procurar dias melhores. Estou dando o exemplo da família que é o mais próximo de nós. Mas tem os outros, que não são de nossa família, que precisamos amar também. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: esposa de Cristo, igreja, vamos amar como Jesus amou. Vamos, veja, o esposo diz na cruz: isto é meu corpo que é dado. Igreja, dá o teu corpo também, esposa. E qual é o leito nupcial onde nós, esposa, vamos dar o nosso corpo para Jesus? É a cruz. Temos cruzes grandes, temos cruzes pequenas. Cruz, passou o dia trabalhando, está com o pé inchado, isso é uma cruz. Não é o fim do mundo, mas é uma cruz. Oferece, ama, entrega e pede a Deus a graça. Nós precisamos evangelizar, precisamos procurar em tudo o triunfo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana no coração das pessoas. Mas, evangelizando, dando o nosso tudo, transformando os corações das pessoas, não nos espantemos se nós virmos o templo de Deus posto abaixo. Não se espantem se nós virmos a igreja desaparecer da face da terra. Está previsto. Não que ela vai deixar de existir. As portas do inferno não triunfarão sobre a igreja de Deus. As portas do inferno não triunfarão, non prevalebunt. Mas não quer dizer que não vai ter sofrimento, perseguição e dor. E vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais ver a igreja no mundo. Veja o que Jesus diz. Vamos agora ao Evangelho e a gente conclui, amarra e concluímos a nossa homilia aplicando para a nossa vida. Vejam o Evangelho de hoje. É um resumo do Apocalipse final. O sol vai se escurecer. O que quer dizer isso? Jesus, que é o sol, vai deixar de brilhar sobre a terra. A lua não brilhará mais. O que quer dizer isso? A igreja vai desaparecer da vista das pessoas. A verdade de Jesus vai desaparecer, vai parar de brilhar na sociedade e a igreja vai deixar de brilhar. O sol e a lua, Cristo e a igreja. Isso vai acontecer. Quando? Não sei, amanhã ou daqui a 1000 anos, não interessa. Jesus não quis dizer a data. E as estrelas começarão a cair do céu. O que quer dizer isso? A grande apostasia. Os cristãos que vão começar a renunciar Jesus e trair Jesus, e será muito triste, e será muito cruel, e será muito ruim, será terrível para quem permanecer firme na fé. Nós vamos ver as pessoas caindo ao nosso lado, apostatando, traindo Jesus, ferindo Jesus. Nós vamos ver isso, ou nós, ou uma geração que virá depois de nós, ou daqui a 1000 anos, eu não sei, mas a igreja verá isso. Eu digo nós vamos ver isso, porque a igreja verá isso. Vamos nos preparar, Jesus quis nos preparar para isso. E então, vereis o Filho do Homem. Você já pensou nisso? Para pensar nisso. Vereis. Nós veremos Jesus. A igreja perseguida e atribulada verá Jesus. E Ele não virá mais nas dores da cruz. Ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória.
Babilônia cairá. E nós veremos a glória, o Cordeiro triunfante, nós veremos o hino de vitória, nós veremos o grande aleluia, nós veremos os santos triunfando. E que alegria de saber que nós podemos ser parte dessa multidão que canta o aleluia. E que terrível saber que nós podemos ser parte daqueles que são jogados no mar de fogo eterno. Para onde iremos nós? É o que está em jogo nesta vida. É o que está em jogo no nosso dia a dia. Mas Ele virá. E Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra. Os anjos de Deus, nossos anjos da guarda, vão nos trazer. Os anjos servidores do Senhor vão nos trazer dos 4 cantos da terra e vão nos reunir na presença de Jesus. Que alegria de ver os nossos anjos da guarda que tanto lutaram pela nossa salvação. Que alegria. Essa é a realidade. Ele irá vir e nós então iremos entrar na felicidade do céu. Ou então iremos cair na condenação e no sofrimento eterno. O inferno é para sempre. O céu é para sempre. E para decidir nosso destino de céu ou de inferno, nós só temos esta vida. Se você está em pecado mortal, se confesse. Pode ser que não seja o fim do mundo hoje, mas quem lhe disse que você irá acordar amanhã de manhã? Quem disse a você que não é o fim do mundo para você? Vejam, o fim do mundo não veio para mim ainda, mas já veio para minha irmã. Amanhã nós iremos celebrar 1 ano de falecimento da minha irmã. Aqueles que quiserem estão convidados na igreja Nossa Senhora do Bom Despacho às 19 horas. Eu vou celebrar a Santa Missa. Mas o fim do mundo já veio para ela. A minha linda irmã, o seu corpo já não é. Sua alma, com a graça de Deus nosso Senhor, está salva, ou no purgatório ou no céu. Se Deus quiser, está salva. Vamos rezar. Mas o fim do mundo já aconteceu para ela. Aqueles que terminam a sua vida em pecado mortal, tenho uma convicção, não é certeza absoluta, mas eu tenho uma convicção assim, bastante grande, de que minha irmã não morreu em pecado mortal. Ela se confessou durante a sua longa doença, muitas vezes, recebeu muitas vezes indulgência plenária, se preparou, comungou todos os dias durante seu último ano de vida, com a graça de Deus, está salva. Mas aqueles que morrem em pecado mortal, irão para a condenação eterna. E Deus bondoso está nos avisando isso. Padre, se Deus é bom, como que Ele vai nos condenar para o inferno? Mas Ele é bom e está avisando. É você que se acha mais misericordioso do que Deus. Gente, me desculpe, no Evangelho, Jesus fala inúmeras vezes de fogo eterno, de choro e ranger de dentes, de trevas exteriores. Nós iremos ouvir, não sei se é o Evangelho domingo que vem, mas um dos domingos, um dos Evangelhos de Cristo Rei,
é o justo juiz, Jesus juiz: afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para Satanás e para os seus demônios. Vejam, o amor, Deus é amor, gente. O amor se fez carne e morreu na cruz por nós, para nos avisar que nós estamos nos perdendo e que nós podemos ir para o fogo eterno. E você, logo você, o absurdo você, o ridículo você, se acha mais misericordioso do que o Deus de amor infinito e decretou que inferno não existe, que isso é uma coisa radical da cabeça do Paulo Ricardo, que ninguém mais prega sobre o inferno. Esses padres são muito radicais. Meu irmão, entre a sua teologiazinha moderna, que você aprendeu com algum herege ridículo, e aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e os seus santos creram durante 2000 anos, eu fico com Jesus Cristo e com os santos. Me desculpe, se você vai arriscar achando que um pecado mortal não é suficiente para levar uma pessoa para o inferno, boa sorte. Boa sorte. Por sua conta e risco. Eu não quero arriscar nem a minha e nem a sua alma. Estou lhe dizendo o que os santos pregaram e a verdade pela qual os santos morreram. Os santos derramaram o sangue deles como mártires para não cometer um único pecado mortal. Não dois, um. Se não, me explique por que os mártires morreram. Foi para não cometer um único pecado mortal. Os santos deram a sua vida, atravessaram os mares para evangelizar, para nos trazer o batismo, a salvação, para que a gente tivesse padres para nos confessarmos, para perdoar os nossos pecados. Eles deram a vida, pegaram doenças, enfrentaram feras, índios canibais, vieram aqui para nos salvar e nos dar o evangelho, para que a gente não fosse para o inferno. Mas você é mais santo, mais lindinho, e você diz: que tolos, que ridículos, não precisava de nada disso, o inferno não existe. Meus irmãos, Ele virá para nos dar o céu, Ele virá para nos dar a felicidade eterna. Ele veio a primeira vez e morreu para abrir as portas do céu, e virá a segunda vez como juiz. Não tenha medo de Jesus. Se nós o amamos, nós não podemos ter medo da sua vinda. Como é possível amar Jesus e ter medo que Ele venha? Ele vem, mas nós precisamos estar preparados. Então seja esse o evangelho desse domingo. Virá o fim do mundo, ou virá o fim do meu mundo? Ou nós veremos o fim dos tempos e a dissolução final desse mundo e da história, ou nós veremos o fim do meu tempo com a minha morte e a dissolução do mundo para mim. E então eu tenho que, em todos os dois casos, estar preparado, que Ele nos dê a graça de amá-lo e amá-lo até o fim.